Olá, pessoal, bem-vindos ao quadro. Nesta aula, nós veremos a relação entre sólidos diferentes, porém, nessa aula, nós veremos a relação entre sólidos e um cone. Nós já vimos uma aula parecida quando nós estávamos estudando os cilindros. Vamos resolver nesta aula dois exemplos. Os dois exemplos são questões que já caíram em vestibulares. No primeiro exemplo, o exercício nos conta que a área da base de um prisma é igual à área da base de um cone e que a altura do prisma é igual a 2/3 da altura do cone. A pergunta é: qual a razão entre o volume do prisma e o volume do cone? Bom, vocês sabem que o volume de um prisma é igual à área da base vezes a altura do prisma e que o volume de um cone é igual a 1/3 da área da base vezes a altura do cone. Eu vou utilizar a letra P para identificar as medidas referentes ao prisma e a letra C para identificar as medidas referentes ao cone. Bom, se o exercício quer saber qual a razão entre os volumes, então o exercício quer saber quanto vale o volume do prisma sobre o volume do cone. A área da base do prisma vezes a altura do prisma dá o volume do prisma, e a área da base do cone vezes a altura do cone, tudo isso multiplicado por 1/3, dá o volume do cone. Vamos agora utilizar as informações que eles nos deram. Eles disseram que a área da base do prisma é igual à área da base do cone. Então, vamos chamar tudo de área da base. Então, a área da base do prisma é igual a 1/3 da área da base do cone. Essas duas áreas são iguais. E eles disseram também que a altura do prisma é igual a 2/3 da altura do cone. Então, a HP, que é a altura do prisma, nós vamos substituir por 2/3 de HC, que é a altura do cone. Então, aqui nós vamos colocar vezes 2/3 de HC, e aqui embaixo permanece HC. Vamos simplificar tudo que for possível. As áreas são iguais, então nós podemos simplificar. HC e HC também são valores equivalentes. O que sobra? 2/3 dividido por 1/3. Nós também podemos simplificar esse 3 com esse 3, o que resta é igual a 2. Ou seja, a razão entre os volumes destes dois sólidos é igual a 2. Vamos resolver agora um segundo exemplo. Neste exemplo, o exercício nos disse o seguinte: que havia um cilindro de altura igual a 10 centímetros e raio igual a R, cheio de água. Foi colocado dentro deste cilindro um cone maciço invertido, também de altura igual a 10 centímetros e com a área da base do mesmo tamanho da área da base e da área da boca do cilindro, ok? A quantidade de água que derramou do recipiente é igual ao volume do sólido que nós inserimos nesse recipiente, ok? Não se esqueçam disso. Vamos chamar o volume desse cone de VCO e o volume do cilindro de VCI. O exercício também disse que o valor de água restante dentro do cilindro, que eu vou chamar de VR, é igual a 20π e perguntou qual o valor de R. Bom, o volume do cilindro menos o volume do cone é igual ao volume de água que restou no recipiente que nós conhecemos, que é 20π. O volume de um cilindro é igual à área de sua base vezes a altura, e o volume do cone é igual a 1/3 da área da base vezes a altura do cone. E isso tudo é igual a 20π. Como a área da base do cilindro é igual à área da base do cone, não faz sentido diferenciar as duas aqui na equação. O mesmo vale para a altura. Então, nós podemos dizer que πr² vezes 10 centímetros
menos 1/3 de πr ao quadrado vezes 10 centímetros é igual a 20π. Desenvolvendo, o 10πr ao quadrado menos 10/3 de πr ao quadrado é igual a 20π. Eu vou colocar desse lado o raio em evidência, uma vez que nós queremos calcular o valor do raio. Então, raio ao quadrado vezes, abre parênteses, 10π menos 10/3 de π é igual a 20π. Resolvendo o parênteses, nós temos que o raio ao quadrado vezes 20/3 de π é igual a 20π. O raio ao quadrado, então, será igual a 20π. Ao invés de escrever dividido por 20/3 de π, eu vou multiplicar por 3 sobre 20π. Simplificando, então, o raio ao quadrado será igual a 3, o raio será igual a raiz de 3 centímetros. Espero que vocês tenham gostado da aula. Bons estudos!